Graça e paz sobre a tua vida. Cristo tem um sacerdócio imutável. O que isso quer dizer para nós, ou o que nós compreendemos? O autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 7, versos 24 e 25, diz assim, referindo a Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Dois aspectos importantes desse aspecto. O sacerdócio de Cristo não muda. Ele é permanente e é o mesmo, desde a eternidade e até a eternidade. Esse é o aspecto importante de entendermos que, como nós olhamos para trás e compreendemos a obra de Cristo, essa promessa que foi dada muito antes também é percebida e visualizada por aqueles que ainda não tinham visto Cristo. Nós precisamos entender essas coisas. O outro aspecto importante é que nós nos achegamos a Deus por meio dele. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai, ele é o caminho que nos conduz à presença de Deus, a sua obra, o seu sacrifício em nosso favor, o sangue vertido, a obra que ele fez, se submetendo deliberadamente como uma oferta, é única e suficiente para nos apresentar diante de Deus. Não existe nada que possamos fazer. Não existe qualquer tipo de obra que possamos realizar que possa nos conduzir a sermos aceitáveis diante de Deus. Não somos nós, não é o nosso esforço, não é o nosso empenho que nos apresenta diante de Deus. Sim, a obra de Cristo, única e definitiva em nosso favor, ele que se ofereceu a si mesmo como sacrifício, constituído por Deus como sacerdote, para poder interceder por nós. Esse é o terceiro aspecto importante que precisamos entender, que ele é o nosso advogado, ele é que nos defende diante do Pai, ele é que nos permite estarmos na presença do Pai. A sua obra na cruz em nosso favor é que nos viabiliza ou torna para nós possível estarmos na presença de Deus. Por isso, a vida com Deus não se trata de qualquer tipo de empenho que a gente possa fazer, ou qualquer tipo de obra ou atitude que possamos imaginar que possa nos levar a sermos aceitáveis a Deus. O Pai nos aceita por causa de seu Filho, por causa da obra que ele realizou em nosso favor. E a gente precisa entender isso. Por isso, a verdadeira vida nós encontramos quando reconhecemos a nossa miserabilidade diante de tudo isso, da consciência do nosso pecado, da nossa incapacidade de agradar a Deus. Por isso, Jesus começou o Sermão da Montanha falando acerca disso. Que bem-aventurado eram os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, é o reconhecimento da nossa miserabilidade diante de Deus de podermos fazer algo que o agradasse, algo que fosse aceitável. E isso a gente entende que é impossível, pois sempre tem uma motivação que traduz a busca do interesse próprio. E quando existe esse tipo de atitude, não existe nada que possa agradar a Deus. Verdadeira oferta está no esvaziarmos de nós mesmos, de negarmos a nós mesmos, negarmos a nossa natureza, e nos submetermos a Cristo para vivermos a vontade do Pai. A expressão da vontade do Pai está em nos ofertarmos em favor das pessoas, para sermos instrumento de Deus, para que Ele, nos ensinando, nos conduzindo, fazendo de nós nova criatura, possamos nos submeter, viver essa vontade e experimentar a sua vontade em nós e através de nós, alcançando corações, alcançando vidas. Pois ele nos faz nova criatura. Nós nascemos de novo quando nos submetemos a Cristo e reconhecemos a sua obra na cruz em nosso favor como única e suficiente para nos apresentar e nos colocar diante de Deus e interceder por nós. Quando entendemos isso, nós
vivemos essa vontade de maneira prática, de maneira viva, pois compreendemos que toda a obra que ele realizou tem um só propósito: nos conduzir a realizar a sua vontade, a sermos expressão do seu reino neste mundo, pois ele nos colocou na sua família, como membros do corpo, como pedras vivas de um templo onde ele habita e que edifica. E o nosso propósito de vida é um só: revelarmos ele ao mundo, fazer o reino de Deus visível neste mundo e vivermos a sua vontade neste mundo. Que a gente possa entender isso, que Cristo é o único que viabiliza isso para nós. Seu sacerdócio imutável, seu sacerdócio permanente, e ele, como o nosso intercessor diante do Pai, é que nos permite vivermos na sua presença, andarmos na sua presença e sermos reconciliados com ele e recebermos da vida eterna. Que a gente possa entender isso, que a gente recebe da vida de Deus para revelar esse Deus ao mundo. E assim, entendendo e fazendo como Paulo nos instiga em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e 2, que traduz simplesmente em entendermos essa vontade, em fazermos da nossa vida essa oferta, esse sacrifício, oferecermos os nossos membros como um culto racional, um culto com entendimento, o entendimento deste propósito, dessa obra de Deus, do que ele fez em nós, por nós, para que possa realizar através de nós a sua vontade. Que a gente possa transformar o entendimento, tendo sido iluminado com a compreensão da vontade de Deus, a gente transforme o entendimento e viva a vontade de Deus. Que a gente possa entender isso. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.